Um trabalho, né, de estudo da doutrina espírita. Muita paz para todos. Né? Vamos com Jesus, vamos com Deus. Alguém quer fazer a oração inicial? Se quiser, estará com a palavra. Tá certo? Então vamos orar. Vamos conversar com o nosso querido e amado Deus. Bem, nós estamos aqui com esse propósito de estudarmos. Jesus amado Mestre, aqui estamos mais uma vez nesses estudos para que possamos compreender melhor a natureza das leis de Deus, como elas quer que nos sigamos, seguindo-as em nossos corações, para que possamos ser mais felizes e puramente felizes. Com certeza, Jesus tinha essa forma com ele, vivida e alcançada por ser um espírito puro. Deus, nós te agradecemos pela vida, pelo nosso amado Jesus, por esses espíritos de luzes e amigos que nos ajudam, pela nossa querida mentora, por todos esses espíritos que precisam aqui estar conosco também para entender as tuas leis, o teu amor. Que a tua infinita bondade, Deus, nos acompanhe, nos proteja e nos guie, nos oriente e nos ilumine sempre, e nos assista mais uma vez desses estudos que devemos fazer em prol do nosso crescimento moral e intelectual. Abençoe os que estão em guerra. Ilumina e dá a eles a paz também. Muita paz. Bom, vamos lá, né? Sejam todos, como já disseram mais uma vez, bem-vindos, né? Nós hoje vamos estudar a Gênese, um pouquinho da Gênese e o Evangelho. Então vamos para o Evangelho. Deixa eu ver o que está aqui para vocês. Ok. Agora fica mais fácil. Dá só um minutinho aqui que eu tenho que... Toda vez eu tenho que ter esse trabalhinho. Só Deus sabe por quê. É incrível. Mas vamos lá. Vamos lá, nosso Pai é bom. Para testar a paciência também. Olha lá, agora sai. Então tá aí, o estudo é o número 20, não é? Do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, número 20. Então nós vamos estudar isso aí hoje, tá? Sejam bem-vindos. Paciência, inclusive, é uma das qualidades que nós devemos ter, paciência. Ok. 20. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância. Quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção, ao mundo espiritual. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças, que tão grande influência exerce sobre as relações sociais. É uma evolução completa a operar-se nas ideias. Evolução tanto maior, tanto mais poderosa,
quanto não se circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Mas vamos começar aqui por esse trecho, o número 20 da Gênese. Como nós já sabemos, as três revelações, né, que nós tivemos aqui no nosso planeta, né, nós tivemos Moisés. Qual foi a outra revelação? Alguém lembra? São três, né? No caso, o Espiritismo é a terceira. A primeira foi Moisés, que foi revelado e que chegou. E nós sabemos que foi muito dolorido para os hebreus, para as crianças, os filhos, as mães, né, como nós sabemos na história. E depois o Messias que viria, Jesus. E também houve muitas mortes, muitos assassinatos. E logo depois, Jesus, antes de partir, ele disse isso, que haveria dele a oportunidade de termos aqui, seria nos dado o Consolador prometido. O Consolador vai consolar mesmo, né? Então, hoje nós temos o reino de Jesus conosco. E o reino de Jesus é o mundo espiritual. Consequentemente, os espíritos. Essa doutrina que aqui está. É Jesus de novo para o povo, como disse Chico Xavier. Então, vejamos bem. 3 revelações. No texto, como nós tínhamos lido aqui, nós vimos que o simples fato de podermos nos comunicarmos ou de recebermos as comunicações dos espíritos é realmente algo de muita gravidade. E é mesmo, de muita gravidade. Ora, por que é de muita gravidade? Porque isso vai balançar muito, isso vai agitar toda a população aqui, neste orbe, neste planeta, tendo em vista que continuamos vivos depois da morte. Se continuamos vivos depois da morte, que é verdade, continuamos, então cada um deve ter cuidado com suas qualidades, suas virtudes e suas antivirtudes, com suas paixões, com as suas iniquidades, injustiças, visto que vai encontrar-se depois da morte do corpo vivo. Então nós não vamos morrer. Não iremos morrer, consequentemente, vamos ter que enfrentar a vida. E como é que nós vamos enfrentar essa vida do outro lado? Não é? E aí continua, é todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. E é verdade, todos que estamos aqui na Terra, não vai todo mundo de uma vez, né? Teria que o planeta não ter mais condições de moradia aqui, mas uns índios e outros chegando, uns partindo e outros chegando. Mas todos iremos, todos. Todos. Honre, vem cá, por favor. Então nós temos algo muito importante em nossas vidas. Fecha ali a janelinha, por favor. Tá. Desculpa. Nós temos nós temos essa doutrina como uma luz maravilhosa. É algo realmente muito grave. Por que é grave? Aí o Espiritismo vem nos ajudar a compreender, os espíritos, que tudo que as pessoas têm aqui de alergiões, câncer, atrofiamentos, sofrimentos profundos, e outros que não têm, são vindos do plantio de cada um, como Jesus nos disse há 2000 anos. Aí o Espiritismo vai desdobrando essas mensagens do Cristo. Então é gravíssimo se nós não dermos atenção
e continuarmos agindo aqui no mundo material como se só tivéssemos essa vida. E sabendo disso, que esses espíritos, o que eles nos dão como exemplo, as três revelações. Moisés fez fenômenos em grandes números. Jesus nem se fala, né? E o Espiritismo vem para todos. Então, vem trazer o reino de Jesus agora para a Terra, para nos resgatar. Agora sim, Jesus vem para nos salvar, nos tirando da ignorância mesmo. E por que essa gravidade? Que se não dermos importância a isso, vamos ter o retalhamento por conta das nossas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa iniquidade, porque a iniquidade é a injustiça do ser. O ser não está aí querendo plantar o bem, então ele vai colher o que ele plantou. Então isso é grave. Devemos abrir os olhos para continuarmos os nossos passos aqui de olhos bem abertos, com o coração mais calmo, mais tranquilo, não é? Porque aqui nós já falamos muitas vezes, a morte vai vir para o corpo, mas para o espírito jamais. Nós continuaremos vivos. Precisamos, sim, compreender isso melhor, porque vamos ter que desencarnar um dia. E vai ser assim, a gente vai desencarnar e vai estar vivo do outro lado, acabou-se. E aí agora? Eu não fiz um bom trabalho, levará tempo para entender isso, provavelmente, vai haver o sofrimento, sim. O sofrimento aqui já existe, porque a pessoa que vai partir, ela já sofre antecipadamente. Vai haver o sofrimento e a vergonha, né? E aí, porque essa sofridão do remorso é muito grande, ela é maior do que qualquer outra doença que existia aqui na Terra. Não importa qual, o remorso é horrível. Então, o conhecimento de tais fatos não pode deixar de carregar, generalizando-se profunda modificação nos costumes, que é isso que Jesus vem nos trazer, para que mudemos os nossos costumes, o nosso caráter. Não é porque uma pessoa generosa, não é? Uma pessoa caritativa, uma pessoa prestativa, uma pessoa amorosa, uma pessoa amiga, mas amiga mesmo, sem traição. Nós vamos encontrar nessas criaturas uma relação de sentimentos positivos. Imagine uma pessoa que seja aplicada em querer ajudar ao próximo, em querer ajudar-se, né? Porque nós temos que nos aplicar contra as nossas imperfeições, as nossas paixões. E a calma, por exemplo, o carinhoso, cavalheiro, civilizado, é isso que nós precisamos e muito mais. Nós temos aqui uma relação, inclusive, grande de qualidades e que nós precisamos, companheiro, né? Companheira, confiável, enfim, nós precisamos dessa relação com o mundo espiritual, porque é a nossa pátria e ela vem nos ser revelada como um presente, com uma caridade enorme de Deus para conosco. Até mesmo porque foi Ele que nos criou, não é? Quem já vem estudando conosco, basta você olhar para você mesmo, meu filho, e procurar você em você mesmo. Né? E se você for olhar, não faz sentido você morrer. E tudo isso que nós temos aqui de exemplos maravilhosos, tá? Então é bom refletirmos. Ele continua assim no texto, é uma revolução completa a operar-se nas ideias, porque realmente as ideias mudam com isso, né? Uma revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo nem a uma casta. Ou seja, o espiritismo ele não veio para só os brasileiros. Vem para todo mundo. A questão é só traduzir nas línguas, só. E que cada um leia, e que aqueles que sabem. Sim, até porque o Espiritismo é a palavra do Cristo, né? Quando ele do Deus, é a palavra de Deus. É tudo que o Cristo teve aqui, que ensinou.
se olhar, prestar, abrir os olhos, botar bem os ouvidos para escutar, é tudo aquilo que ele dizia, né? Tudo aquilo que ele fazia e dizia. Exatamente. Então, por isso que é para todo mundo, porque é a palavra de Deus, né? E foi Jesus que falou isso, né? E essa revolução vem para todo o planeta, não é só para um povo. Agora a gente pode se contestar, mas como é que pode? E essas guerras? Poxa, os espíritos ainda. Nós estamos num planeta de prova e expiação, onde a maldade domina. O que é que nós podemos fazer contra isso? É orarmos, não é? Contra isso. É mudarmos as nossas atitudes, julgamentos, pensamentos ferronhos, contrários às leis divinas, em julgarmos o nosso irmão, que nós não sabemos quem é ele. É mais ou menos assim. Por que, quem pergunta, né? Por que está acontecendo essa guerra agora? Por que é que a gente está estudando aqui agora? É para que a gente não reencarne aqui fazendo coisas erradas, né? Então, por que será que essa guerra está acontecendo? É triste, mas é por algum motivo, né? E Jesus disse assim, né? É necessário que venha um escândalo, mas ai daquele que seja o escandalizador, aquele que está fazendo outro sofrer. Fala-se até em Chico Xavier, nesse caso aí, que faz muita relação. Por exemplo, Chico Xavier teve diversas encarnações, né? Antes de Jesus, como precursor de Jesus, Chico Xavier, né? A época de Sócrates, etc. Não vamos aqui enumerar as encarnações de Chico, mas como um apóstolo de Jesus. Depois, em outras encarnações, ele veio de novo, como Francisco também de Assis. Antes veio também Allan Kardec e Chico Xavier. E depois que foram revelados que ele foi Allan Kardec, e foi revelado mais coisas ainda, no planeta que Chico veio de lá para cá, para a Terra, ele foi degradado de lá para cá porque ele apertou o botão da bomba atômica. Então, Putin, se fizer um negócio desse, ou qualquer outro presidente, ou qualquer guerra dessas aí, eles vão ter que pagar mais na frente. Para que fazer isso? Então, Jesus vem ajudar que compreendamos e não façamos isso, porque isso vai ser caro, vai ser muito duro a recuperação. Vai ser muito difícil, muito sofrimento. De uma certa forma, a gente está progredindo, né? Porque imagina uma situação dessa e a maioria dos países estarem a favor dele. Pois bem. A desgraça ia ser bem maior, né? É. Ou seja, existem pessoas que já tá no grau de evolução que não quer a guerra, que quer conversar, quer resolver. E que, graças a Deus, nós temos do nosso Pai essa ajuda maravilhosa que se chama... Isso não é uma ajuda, isso é uma super caridade. É a maior de todas, porque vem trazer, através do Espiritismo, os Espíritos vêm trazer para nós essa relação que existe, sempre existiu, e que nós vamos continuar vivos quando desencarnarmos. Então, abramos os nossos olhos. Se nós não fizermos isso... E é assim, tem que ser falado desse jeito, e não gritando para vocês. Ou ditando para vocês. Não tem ditadores na doutrina, de jeito nenhum. Nós temos que falar isso, temos que ter calma. Por isso que os espíritas eles são mais calmos. Os verdadeiros espíritas já trabalham com Jesus. Jesus não se apavorou nos momentos mais difíceis. E sempre falou a verdade. Sempre Mas a esteve. gente sabe que o dia a dia não é tão fácil assim, né? Isso é um problema que nos faz falta muito. Mas ainda bem que, pelo menos quem estuda a doutrina, quem é espírita, faz, e eu acredito que na mesma hora já sabe que o caminho que fez, mas que não é daquela maneira. E assim vai tentando melhorar. No sentido... Mas não é fácil, né? O dia a dia não é fácil para ninguém, né? E é lá que nós precisamos agir com mais precisão, sermos mais rude conosco mesmo, cada um consigo próprio. Não cometer mais esses erros e lutar para não cometê-los. Eles virão de novo, as oportunidades.
E Deus não vai cessar, mas ele vai dar mais oportunidade. Lógico, não devemos fazer com isso vire um vício, porque termina a lei vindo e será mais duro o aprendizado. E, então, A, i- a ira, ela cega, né? é, A ira. pois bem. Então nós temos no nosso Cristo hoje uma promessa já concretizada da terceira revelação, porque o Espiritismo é uma das três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Jesus nos prometeu o Consolador e aqui nós estamos com ele. Acredite aqueles que queiram acreditar. Vejam aqueles que queiram ver, porque muitos verão e não ouvirão. Muitos ouvirão e não darão atenção, e verão e fingirão que viram, e não verão. É interessante as palavras. Então nós precisaríamos de mais outras encarnações para evoluirmos. Então vamos lutar, logo que estamos aqui, envelhecendo. E qual a diferença de envelhecer e não aprender? A diferença é que são oportunidades jogadas fora. E, consequentemente, fica mais difícil o aprendizado e maiores os sofrimentos. Porque para reencarnar não é uma festa, como nós fazemos quando um bebê nasce, né? Não é uma festa. Reencarnar é assunto sério. Então é grave para aquele que estuda essa doutrina e não procurar mudar seu comportamento. Mesmo para aquele que não estuda, é grave também. Então é melhor estudar, porque você terá mais segurança, eu terei mais segurança em mudar os meus hábitos, os meus costumes, as minhas paixões. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. E nós sabemos que os laços que ligam a doutrina espírita com as outras duas revelações é que em Moisés foram os espíritos que disseram que Moisés que viria para libertar o povo hebreu. Basta nós nos reportarmos a essas informações que teve o povo hebraico. Então, fora dito que viria um salvador para eles, que iria libertar da escravidão. E vem do mundo espiritual, as vozes, tudo. Jesus foi do mesmo jeito revelado ao longo do tempo. Em 1000 anos depois de Moisés, ele trouxe a palavra amor para nos ajudar. E é tudo com o lado espiritual. Todo espiritual. Jesus começava com Moisés, na época, né, pediu aos discípulos, alguns que estavam com ele, pediu para ficarem orando. Quando ele volta, ele falou com Elias e Moisés, que já estavam desencarnados. E ele volta, vê os discípulos dormindo, que ele pediu para ficar orando. A relação é essa. E o espiritismo são os espíritos, o mundo espiritual. Então é uma relação bem vinculada e tudo com toda a razão de ser. Cabe a nós refletirmos sobre esse assunto na Gênese. Você que está conosco assistindo e gostaria que estivesse aqui junto, participando aqui, mas tudo bem, cada um tem seu tempo, no seu tempo. Temos que ter paciência e falarmos, pois Jesus falou, ele falou no deserto e as pessoas ouviam e não davam a mínima para ele. Não eram todos, né? Lógico, generalizando não. Tinha os que acreditavam e já mudavam-se interiormente. E João Batista pregou muito, as pessoas muitos ridicularizavam ele, as palavras dele, e riam dele. Moisés também, o próprio faraó, não levou em conta o que ele dizia. E os povos que Moisés veio para libertar da mão do faraó. Aí é difícil, porque com o espiritismo a velhice vem e o desencarne é um fato. E outro fato é estar vivo depois da morte. Então, para convencer alguém que ele vai estar vivo depois da morte, é só ele pensar se existe ou não existe vida, olhando hoje o que nós temos, que é um presente também muito grande, a descoberta
dessas nossas galáxias que estão por aí, e o satélite está filmando para nós e mostrando esse show de criação do nosso Pai. Então, com o Espiritismo, temos que ir assim. Uns acreditam, outros não levam em conta, levam isso a sério. Desencarnados, isso eles vão ver, mas você teve a sua oportunidade, você viu, você não foi estudar porque você não quis, não é verdade? Então, tudo bem. Então, você vai ter que estudar, você vai ter que... Porque, olha, você está vivo depois da morte. E agora? Você vai ter que reencarnar de novo. Tudo bem. E aí? Vai fazer de novo, tudo de novo? Voltar no zero para cá? Né? Quase no zero? É lá que nós temos que matutar. A velhice é fato, todo mundo terá que partir um dia. E assim, todos nós iremos. Nós já viemos, já voltamos. Agora está oficializado. Nós somos um todo presenteado por Deus, através de Jesus, não é? Com essa doutrina de luz, com essa doutrina de ensinamentos maravilhosos. Para isso, o que nos cabe é estudar. Estudar e tirarmos de nós o véu que nos machuca muito, usando de fórmulas, de coisas exteriores que não faz fundamento nenhum. Reflitamos todos, tá? Então vamos para mais outro tema, que é o Evangelho. Deixa eu botar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos hoje o capítulo 17º. Não é este, é este? Não, não é este. Esse programinha tem esse negocinho. Agora a gente bota ele e depois ele mostra outro. Pois bem, vamos lá. Com paciência. Com um jeitinho a gente chega. Opa, chegou. Então vamos. Hoje é o Porta Estreita, a Porta Estreita. Estamos bem pertinho dessa Porta Estreita, tá? Nós estamos bem pertinho. 2057, essa porta se fecha. Então, a Porta Estreita. Quando estudamos esse assunto. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A Porta Estreita. Eu tinha dito que era o 17º, não é o 18º. Desculpe. A Porta Estreita. Então, na Porta Estreita, está aqui o texto para vocês. Se alguém quiser ler, se não, vamos ler. Então, número 3, a Porta Estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram, da perdição. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. O número 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Uau!
Continuando. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, outros do Ocidente, do Setentrião, do Norte e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Ai, ai, ai. Aí tem uma ajuda para nós, né? Um comentário de Allan Kardec. Largue a porta da perdição, porquanto são numerosas as paixões, mas paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreitada a salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas que a pouco se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Aqui nós vamos ter muito aqui refletir, partindo aqui do princípio, né? Entrar aí pela porta estreita. Que porta estreita é essa? Desculpe. Aqui referia-se Jesus a essa porta estreita. Porque a porta da perdição ela é larga. As paixões, não é? As coisas que nós vamos descobrindo e que vamos nos apaixonando e vamos fazendo outras e outros castelos realmente criados ou construídos em base que é areia pura. Então vai vir a chuva, o mar, trovoada, tempestade, e esse castelo vai ruir, vai rachar e vai cair. O desencarne. Então a porta da perdição, ela é larga. Por quê? Uma vez que o espírito se apaixona, ele perde-se por essas paixões, ele encaminha-se, ele doa-se aos sentimentos prazerosos das paixões, né? Carrão do ano, casa daquela, um sítio lindo, uma empresa tal, viajando no planeta todo. E o templo dele, o corpo, vai envelhecendo. E ele não reflete, ele não pensa nele que está para cima e para baixo com esse corpo. E assim são encarnações, 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 encarnações. Vem Moisés, vem Jesus, encarnações, encarnações, vem o Espiritismo, e ele encarnações, encarnações nesse joguinho. E chega um momento como o planeta vai fechar as portas, o planeta vai fechar as portas. Como é que ele vai fechar as portas? Esse senhor aí é mais ou menos isso aí. Por quê? O planeta indo para a regeneração, ele deixará de ser prova e expiação. Acabou-se. E quem precisa de expiação não poderá mais vir neste planeta, reencarnar. Simples assim. Mas por que não pode? Não pode porque ele teve tantas chances, tantas vezes ele veio, ele mesmo escolheu as oportunidades, como ele gostaria de vir, como ele gostaria de ser, e ele não deu a mínima. Chega um tempo que é aquela coisa, né? Ninguém vai passar para o reino dos céus, ao ficar no mundo mais superior, numa faixa superior, sem ter merecimento. Isso é uma necessidade nossa. Nós precisamos fazer esse burilamento mesmo interior, como já diz o nome, né? Essa vivência que precisamos buscar dentro de nós. Nós temos que lutar contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ira, não é? A inveja e tantas outras paixões e defeitos que temos. Porque no frigir do momento que todos estamos fazendo ainda parte de prova e expiação, então nesse momento está tudo bom, está todo mundo ainda vindo para cá e ainda fazendo essas coisas, criando guerras e etc. Mas
Quando o planeta não mais vai oferecer os fluidos para que esses espíritos que necessitem de expiações e de provas, ele não poderá mais ter esse corpo aqui para esse tipo de espírito que precisa de expiações, como caracteriza-se de prova e expiação o planeta ainda. Ele superando isso e indo para um nível mais alto, ele não oferecerá mais esse fluido. Então, as pessoas não poderão mais entrar aqui. Vão bater na porta querendo entrar. E vão dizer assim, mas Jesus, nós estivemos contigo. Ou então, Senhor, olha, eu fiz parte com vocês lá nas reuniões espíritas. Assisti tantas reuniões. Eu, como espírito, eu conto quantas reuniões. Assisti mais de 2.000. Eu fiz campanha, eu ajudei, eu fiz aquilo tudo. E Jesus vai perguntar, mas não sei de onde sois. Porque o espírito precisa de renovação, de evolução moral. Nós sabemos que é assim. O alimento do espírito é evoluir, é crescer moralmente e intelectualmente. E principalmente no moral, né? Porque o intelectual, ele é mais fácil. Estuda, podemos conseguir ser bons intelectuais, é só estudar mesmo. Mas o moral é mais difícil porque são defeitos que têm que ser trabalhados para melhorar a qualidade para o bem. As paixões têm que ser diminuídas, suprimidas. Elas terão que ser dirimidas, degradadas dele. Então, o espírito que não conseguir fazer isso com ele, ele está aí requisitado a ir para uma região que provavelmente para ele não vai ser bom. Ele deixar o planeta Terra para ir para uma região mais difícil. Infelizmente, não se fazendo por onde merecer, é como diz aqui na parte, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, ou seja, a injustiça. Então, quem é injusto aqui na Terra não tem merecimento, nem no mundo espiritual quando chega, né? Infelizmente, ele é mal visto, né? Uma pessoa que aqui é um assassino, chega no mundo espiritual, ele é um assassino. É simples. Ele é nosso irmão? Mas ele é um assassino. É um elemento perigoso. Aí ele é um estuprador. Ele é um estuprador. Não tem essa coisa de, não, vamos passar uma roupa para todo mundo e vamos maquiá-los para que ninguém perceba esse defeito. Nós veremos uns nos outros. E ainda mais grave é quando não puder-se continuar o aprendizado neste planeta. Então, as portas se fechando, vai bater na porta. E ele vai dizer, não sei quem sois, não sei de onde sois, mas nós participamos das reuniões, eu já venho acompanhando há muito, mas e a tua reforma, a minha reforma? Como é que fica isso? O que vamos fazer de nossa parte? Aí a porta é o que, como Jesus continua falando, então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, vamos estudar Abraão, para ver a história de Abraão, Isaac, Jacó, para estudar sobre esses, não custa nada. Temos material demais aí nas redes. Nós temos muitos falando sobre esse assunto. E todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Então não tem como você entrar, até mesmo, veja só como é que é. Nós sabemos, no nosso lar, não é todos os espíritos que vão para nosso lar. Não porque quem está no nosso lar impeça. Não, o próprio espírito, ele se impede de entrar num ambiente como o nosso lar. Porque ele não traz consigo a túnica, como nós já vimos antes. A limpeza, a transformação, um arrependimento sincero. Não é? Ele não traz essa vibração boa. E se falando de planeta, poxa, aí as coisas fecham-se aqui e temos que ir para outro planeta.
estamos trabalhando aqui para não ir para outro planeta, continuarmos aqui estudando. Na regeneração, isso já é para a próxima encarnação. Isso não é para depois, não. Não é para muito longe, não, agora. Então, a minha próxima encarnação, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar que eu já ganhe o meu passe para a próxima existência. Continuar nesse planeta ou num planeta ainda, para evoluir mais. É sério, mas isso é verdade. Ninguém quer carregar o mal para si. Eu quero carregar o bem para mim. Então, temos que nos esforçarmos. Temos defeitos, e quem não tem, né? Mas podemos melhorar? Podemos. Mesmo errando, nós podemos. Graças a Deus. Senão seríamos condenados para a vida eterna no fogo do inferno, como tem crenças que acreditam assim, né? Então, haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino dos céus, ou no reino de Deus. Será? Será? Tem comunicações aí, inclusive, eu esqueço o nome daquela senhora que gosta de chamar muito palavrões. Gostava, né? Já está desencarnada. Desci Gonçalves. Eu ia dizer Delci, não sei o que, Delci Gonçalves. Delci Gonçalves. Ela fala. E os hábitos delas e costumes continuam do outro lado. Mas ela vai perceber que não adianta ela ser desse jeito, estovada, como for. Nós temos todos que melhorar a nossa temperatura, a nossa frequência, os nossos sentimentos. Tudo bem que, como ainda estamos em progresso, tem momento que perdemos, mas voltamos, né? Já é diferente daqueles que perdem o controle e agrava a situação. Mas se recompõe logo esses que estamos estudando a doutrina. Então, volta para si e toma fôlego de não, opa, peraí, por aqui está errado. Aí sim, dobrando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, procurando ser mais humilde, né? Mais amigo, mais estável com as leis divinas, mais justo, menos iniquidade, injustiças, não é? Aí nós estaremos com um ambiente já dentro de nós. Não é para quando desencarnarmos, não. É que já estamos com vestindo a roupa nupcial. Então, nós já estamos fazendo isso. Que vai vir um desencarne? Vai vir. E que continue essa vibração, mais fácil será continuar-se bem no mundo espiritual. Porque bem estará-se aqui. Aí, quando se fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos, aqui os que se elevam aqui no mundo espiritual são humilhados. Um médico que faz cirurgias aqui e que ele foi exaltado, um jogador de futebol, qualquer outra profissão, ele não importou-se em controlar-se no seu orgulho, no seu egoísmo, desencarna com esse sentimento que ele é diferencial do seu irmão que está aqui na Terra, daquele que está na favela, ou na rua onde ele passa, está engraxando o sapato, ele acha que ele é superior. Aí ele pode se topar com um caso envergonhado. Ou seja, ele achava que era superior e aquele engraxante, ou aquele que estava na favela que ele julgava que não era ninguém, no mundo espiritual está ele numa boa e ele está numa má. Temos que refletir. Porque os que serão os primeiros, que são aqui na Terra, achando que vão ganhar com isso, no mundo espiritual serão os últimos. E o inverso, os últimos serão os primeiros.
Então, nós precisamos compreender essas mensagens de Jesus, porque lá nós vamos encontrar nessas parábolas muitas informações boas para a nossa saúde espiritual. É incrível as pessoas não acreditar que não tem um espírito, que elas próprias, cada um é um espírito, que ela só está revestida da matéria. É incrível muitos não acreditarem nisso. E o que é que nós podemos fazer? Não tem como a gente enfiar a informação dentro da cabeça delas, né? Elas têm que aprender por si e de nos ver falando, agindo, repetindo até que entre. E se desencarnarem dessa forma ignorantes, não é o fim para elas continuarão e vão se topar com suas obras, colherão seus frutos. O Putin vai colher seus frutos e seus companheiros, seus comparsas. Serão aplaudidos chegando no mundo espiritual? Não, não serão aplaudidos. Por quê? São exaltados. Não serão aplaudidos. Eles não são melhores do que ninguém. É lei que vai acontecer com eles. Sofrerem. E vão ter que acordar. Aí vão para regiões difíceis. Difíceis. E tem muita coisa bonita para se estudar mesmo. Tem a história, estou estudando um pouco a história de Jacó, né, que ele teve várias reencarnações, e uma das últimas dele foi de Ubaldi, é um italiano, que depois da Segunda Guerra Mundial veio morar no Brasil, e que veio e fez um trabalho pedido pelo Cristo, tu acredita? A pedido do Cristo, ele fez esse trabalho no Brasil, que foi a obra monumental, como é o nome, meu Deus? Grande sim, é uma obra que ele fez. Mas, assim, é bem interessante, porque são pessoas que levou o nome de Deus, do Cristo, ao mundo, né? Ele não foi a estátua de Jesus, não? Não. Não foi uma estátua, ele fez um monumento, mas ainda eu estou terminando de estudar, mas é Me bem passa depois o interessante. conteúdo. Passa o É conteúdo, um eu gostaria de ver. italiano que veio residir depois da Segunda Guerra Mundial e, a pedido do Cristo, ele fez a grande síntese. Pronto. Ou seja, é isso aí. Porque depois ele reencarnou como profeta, mas assim, muito bonito, porque quando o filho dele, José, né, que sofreu tudo aquilo que sofreu, que foi parar no Egito e que foi governador, né, foi a segunda pessoa do faraó, do rei, e lá o rei deixou ele fazer o templo dele lá, porque ele acreditou finalmente no Deus dele, o Deus de Jacó, que diz, né? O Deus de Israel, de Jacó e Isaac. Muito bonita essa história, muito bonita. Maravilha. Então, acreditemos mais do que nunca que o nosso Deus tem um controle de tudo. E um grande exemplo, né? Porque José mostrou a ele, falou sobre o Deus dele, todo o tempo com exemplo. Ele não fez outra coisa a não ser dar exemplo, que é realmente onde começa a aprender. É impressionante como o exemplo faz muita coisa, dando o exemplo, né? Graças a Deus. E essas encarnações são assim, enquanto nós não evoluirmos, nós vamos precisar de reencarnações. E cada reencarnação tem seus sofrimentos, principalmente em planetas de prova e expiação. É difícil, veja, a gente vê essa guerra aí, enquanto nós estamos fazendo aqui o evangelho, tá lá, bombardeio. E o que a gente pode fazer contra esse bombardeio? Não é? Mas a gente pode orar, pode pedir a Deus que tenha piedade desses, achando que estão fazendo a coisa certa, que eles acreditam pelo seu orgulho que estão certos. E aí, então Jacó, todos esses que fizeram parte desse trabalho cristão, estão numa boa. E esses que estão fazendo isso, não vão estar numa boa. Então haverá prantos e ranger de dentes. Que fazer? E também tem um detalhe, ele reencarnou também como Francisco de Assis, esse.
Quem? Jacó. Ah, não, Jacó não é Francisco de Assis, não. É sim. Não, pode. Ele também reencarnou como ele. Ah, quero ver isso. Ele deve fazer parte do grupo de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis foi Chico Xavier. É, mas aí é bom dar uma É. estudada nisso, que por fim ele encarnou como São Francisco de Assis. Pois vou até reler isso aí com você, mas eu tenho certeza no Brasil, Coração do É, Mundo, Pátria do Evangelho, e outros falam que tem um livro de Francisco de Assis, João Batista. João Batista foi Chico Xavier. e depois eu quero ver para ver se eu estou estudando a coisa certa, porque Não. está bem assim mesmo. Francisco de Assis, e Jacó reencarnou também como Moisés. Está bem, bem estranho isso aí. Depois eu quero Pois, ver contigo. então vamos ver. Nós estamos estudando essa doutrina porque ela é de mais importante e prazerosa para nós que estudamos. Porque, tendo em vista que a nossa vida não se acaba com a morte do corpo, o melhor, o mais maravilhoso é essa doutrina que nos ensina que somos vivos para a eternidade e que nós não morremos para vivermos no inferno, queimando. Graças a Deus, não. Né? Apagou-se o fogo, acabou-se o inferno, mas existe o purgatório, mas existe ainda as regiões que têm muitos sofrimentos, das sombras e do abismo. E no umbral mais aqui em cima da Terra, os quilômetros. Estudando melhor essa doutrina, nós vamos ter que fazer com que o nosso caráter melhore. Ou ele melhora, ou ele melhora. Não é? Deus quer que assim seja. E Ele quer que seja com a nossa vontade. E vai ser com a nossa vontade, porque como as leis dele são naturais e é de muita justiça, de muito amor, elas nos encaminharão a, a sermos melhores do que ontem, não é? Hoje. E amanhã sermos melhores do que hoje. Elas vão nos levando assim. Então não adianta se insistirmos contra um pai que nós olhamos, como já dizíamos no início, com bastante animosidade, com bastante graça, ver esse show que é fora do nosso planeta, esse show que é dentro do nosso planeta, o show que é dentro do corpo, na cabeça, o show que é nas próprias partes do corpo humano, o coração, não é? Os olhos, é um show. Como ele criou tudo isso com tanta perfeição. Então, melhor do que nunca é sabermos que esse Deus é justo. Ele é maravilhoso, ele nos ama. E que nós precisamos nos amar. Cada um amar-se, não é? E distribuir esse amor para todos. Porque realmente a pessoa que deixa de ser menos orgulhosa, ela passa a dividir melhor a sua vida com os outros. Ela passa melhor o trabalho. Deus nos fez para conseguirmos a nossa perfeição relativa, não como Deus. Como Deus, nós jamais seremos perfeitos como Deus é o nosso Pai. Mas como Jesus é perfeito, sim, isso é nos dado chegar lá. E é o nosso ponto de chegada lá. A participarmos dessa maravilhosa transformação, não é? No degradê, no limiar, das reencarnações e da transformação interior. Deus está no controle da vida. E nós precisamos controlar as nossas ações. Então, nós vamos encerrando por aqui. Se alguém quiser falar sobre alguma coisa, não precisa ser propriamente dentro do tema. Nós temos Deus como o princípio de tudo, não é? E somos a criação dele. E a matéria também. Vamos fazer jus a tudo isso que nós já conhecemos e vamos procurar arrancar essa coisa velha que somos de muitas encarnações, para sermos melhores.
e novas. Já que o espírito não envelhece, ele tem que amadurecer. O espírito não envelhece. O espírito não morre. Mas a matéria é assim. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus mais essa oportunidade que temos. Deus Pai, todo misericordioso, nós te agradecemos por tamanho amor conosco. Devagarzinho com essas pílulas de estudos, nós iremos alimentando a nós espíritos. Esse é o alimento do que é para a eternidade. O alimento que Jesus falou no poço de Jacó para a samaritana. Nós estamos recebendo esses ensinamentos, sabendo que um dia vai chegar o nosso dia de voltarmos e prestarmos conta a nós mesmos. Cada um consigo próprio. E Deus, nós somos gratos. É uma doutrina de libertação. Jesus nos ajuda a nos libertarmos das coisas que são passageiras aqui. Que o Senhor Deus possa abençoá-lo, abençoar toda essa pleiade de espíritos que nos acompanham no planeta, apaziguando a esses que estão eufóricos, e que possa cair a mão dos anjos, teus filhos superiores,